Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho. Hoje, abrindo o nosso conteúdo da apostila 3, a gente trabalha essa aula da Guerra Fria ao século XXI, que trata das duas importantes ordens mundiais mais recentes, a Ordem da Guerra Fria e a Nova Ordem Mundial. Como esse é um conteúdo bastante extenso, decidi dividi-la em duas partes. Na primeira parte, a gente fala sobre os antecedentes da Guerra Fria e as principais características ao longo desse conflito. E na segunda parte, a gente trabalha com os choques indiretos que aconteceram na Guerra Fria, o seu final e a emergência da nova ordem mundial com as suas principais características. Me acompanhem nos próximos slides para que esse conteúdo fique muito bem claro para vocês. Para a gente começar o nosso conteúdo, a gente tem que voltar um pouquinho antes do período da Guerra Fria e analisar o contexto histórico que deu origem a esse grande período da história do século XX. E qual é o contexto imediatamente anterior à Guerra Fria? É o contexto da Segunda Guerra Mundial que vocês trabalham na disciplina de História. Quando a gente olha para a Segunda Guerra Mundial, a gente fala de um conflito generalizado em torno de dois grandes grupos antagônicos. Conflito que começa em 1939, com a invasão da Alemanha no território polonês, e termina em 1945, com a rendição alemã, e posteriormente, no mês de agosto, a rendição alemã foi no mês de maio, e no mês de agosto, com a rendição japonesa, após os ataques nucleares, tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki, pelos Estados Unidos. Quando a gente olha para essas forças antagônicas que compunham aí esse conjunto de forças na Segunda Guerra Mundial, a gente tem um conjunto dos países que saíram derrotados, representados aí pela Alemanha nazista, pela Itália fascista, pelo Japão de caráter expansionista e nacionalista, e do outro lado, o grupo dos grandes aliados acabaram vencedores desse conflito, a França, o Reino Unido, os Estados Unidos e a União Soviética. E grifo Estados Unidos e União Soviética porque podemos considerar esses os dois grandes vencedores desse conflito. E por que podemos fazer essa consideração? Porque se do lado ocidental, a partir do dia D da invasão norte-americana na Normandia, no território francês, foi feito um grande avanço em direção à Alemanha, com a rendição de tropas nazistas, com a rendição de tropas fascistas, do outro lado oriental, houve um avanço significativo do Exército Vermelho da União Soviética, que culminou com a rendição da Alemanha no mês de maio de 1945. Quando a gente olha para o cenário final do conflito, as tropas americanas, as tropas soviéticas podem ser consideradas as verdadeiras vencedoras. A economia norte-americana pujante no final do conflito, a economia soviética nem tanto, mas moralmente, militarmente muito forte ao final deste conflito. Reino Unido e França muito destroçados, ambos países, depois desse conflito, mas com participação muito importante na trajetória final do mesmo, na vitória desses aliados. Quando a gente tem esse conflito na iminência de acabar, a Segunda Guerra Mundial, alguns tratados assinados entre esses aliados começam a dar sinais de como vai ser o período posterior a esse conflito, que vai ser o período justamente marcado pela Guerra Fria. Uma primeira conferência importante para a gente ter em mente é a conferência que acontece em Yalta, na atual Ucrânia, mas ainda naquele contexto histórico, parte da antiga União Soviética. Conferência essa chamada Conferência de Yalta, que aconteceu no mês de fevereiro do ano de 1945. Naquele contexto histórico, era apenas uma questão de tempo a rendição japonesa e a rendição alemã. E aí, os três grandes líderes políticos dos aliados, e aí você pode observar aqui comigo na imagem quem são eles. Eu tenho à esquerda de vocês Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido. No meio, Franklin Delano Roosevelt, o mesmo Roosevelt do New Deal, depois da grande crise de 1929, e à direita, Joseph Stalin, líder da União Soviética, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Os três grandes representantes dos aliados. E o que é discutido nesse contexto de Conferência de Yalta? O que vai ser da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Alguns rearranjos fronteiriços nós vamos perceber, em especial nessa porção ao leste do continente europeu. Opa, que acabei errando o meu traçado, perdão. Então, um rearranjo aqui nessa porção ao oeste do continente europeu
em algumas das fronteiras desses países que foram, de alguma forma, libertos do nazismo, do fascismo, pelas tropas do Exército Vermelho. E do lado ocidental, a gente tem a configuração de uma enorme área de influência dos norte-americanos, justamente porque foram os norte-americanos os responsáveis pela libertação desses povos nesse fronte ocidental do conflito. O que a gente começa a perceber, então? Um desenho da Europa do período da Guerra Fria, de áreas sob influência do socialismo da União Soviética, de áreas sob influência do sistema capitalista norte-americano. Claro que uma das discussões importantes também dentro dessa conferência era justamente o destino da Alemanha, de eliminar de uma vez por todas os resquícios do nazifascismo, de punir financeiramente, militarmente, politicamente os responsáveis por essa grande catástrofe que foi, de fato, a Segunda Guerra Mundial. A partir do momento, pessoal, que a gente tem esse sinal de divisão da Europa, de lado oriental soviético, de lado ocidental norte-americano, de influência norte-americana e de influência soviética, né, cada um desses lados, a gente tem o que a gente começa a dizer, né, a gente começa a ver o desenho do que a gente chama de cortina de ferro. E quem cria essa expressão cortina de ferro é justamente o Churchill, para designar esse isolamento que existe da porção oriental socialista da Europa em relação à porção ocidental e da dificuldade de se conhecer o que se passava nessa região, de qual era o ritmo de desenvolvimento, de progresso dessa região no período que subcede aí a Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente tem uma imagem do que representa essa cortina de ferro, aqui uma figurinha que ironiza o que é o Churchill, aqui mostra o continente europeu e essa grande mureta, né? Essa grande cortina de ferro, que é uma expressão simbólica, dizendo, né, entrada não admitida por ordem de Joe. E quem seria o Joe? O Joseph Stalin, aqui, representante da União Soviética. Então veja que mesmo antes do final da Segunda Guerra Mundial, o cenário de Guerra Fria ele começa a ser pintado. Uma segunda conferência importante dentro desse mesmo contexto histórico vai definir o rumo da Alemanha. É o que a gente vai ver no próximo slide, que a gente chama de Conferência de Potsdam. A Conferência de Potsdam acontece no mês de julho do ano de 1945, portanto, ela acaba acontecendo posteriormente à rendição da Alemanha e anteriormente à rendição japonesa. É nessa conferência que se cristalizam propósitos levantados na Conferência de Alta. E qual é um desses propósitos? Eliminar qualquer resquício do nazifascismo do território alemão. Para isso, duas coisas importantes são feitas. É instalado o Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes cometidos pelos nazistas durante esse conflito, e o território da Alemanha, bem como de sua capital, Berlim, acaba sendo dividido em caráter temporário, que era a ideia de Alta, era a ideia de Potsdam, pelas nações aliadas vencedoras desse conflito. Então, um olho no mapa aqui comigo. Quando a gente olha para esses quatro aliados, eu tenho nessa área em roxo da Alemanha, bem como de Berlim, a área de influência norte-americana. Nessa área em verde da Alemanha e de Berlim, uma área de influência francesa. Na área em rosa das duas localidades, de influência inglesa, enquanto que na área em laranja, a área de influência de influência soviética, tanto na Alemanha quanto na cidade de Berlim. O que a gente vai perceber no decorrer da história? Que no final das contas, eu tenho uma grande área de influência capitalista norte-americana na porção ocidental do território alemão, na porção ocidental da cidade de Berlim. Enquanto que eu tenho uma outra porção de influência socialista no território alemão, bem como na cidade de Berlim. Veja
Que interessante o que eu quero mostrar para vocês. Berlim está situada dentro da área de dominação soviética. Quer dizer, então, que eu vou ter um enclave, um território dentro do outro, de orientação capitalista dentro daquela área de influência socialista da Alemanha. Morrinho, por que a França, por que o Reino Unido não mantém suas áreas de dominação e por que eles deixaram isso a cargo dos Estados Unidos? Pela situação no pós-guerra. França e Reino Unido saem destroçados do conflito e precisam primeiro se preocuparem em se reconstruírem, para depois se preocuparem em manterem uma área sob sua influência, sob sua dominação política, econômica e cultural. Esta área vai ficar a cargo dos Estados Unidos. Uma vez que a gente tem essa divisão temporária da Alemanha e de Berlim, as coisas começam a andar um pouco diferentes daquilo que se imaginava acontecer num contexto de Potsdam, num contexto da Conferência de Alta. O que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber que essa área, tanto na Alemanha quanto em Berlim, dominada pelos Estados Unidos, que acabou se formando enquanto uma porção capitalista, ela passou a se desenvolver mais rapidamente do que as áreas sob dominação soviética de orientação socialista. E por que isso aconteceu? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não foram afetados praticamente dentro do seu território, com exceção ao ataque japonês feito à base norte-americana de Pearl Harbor, no arquipélago do Havaí. Em compensação, quando a gente olha para a União Soviética foi brutalmente invadida pelas tropas nazistas. Muitas perdas econômicas, muitas perdas populacionais aconteceram dentro do seu território. Então, quando esses dois países decidem reconstruir a Alemanha, para posteriormente ela voltar a ser um país só, essa reconstrução não acontece em pé de igualdade. O lado norte-americano capitalista começa a se desenvolver muito mais rapidamente do que o lado soviético de orientação socialista, tanto na Alemanha quanto em Berlim. E em função dessa situação, muita gente acaba querendo migrar do lado soviético para o lado norte-americano, o que pegava muito mal para os grandes líderes do regime socialista soviético. Era uma imagem negativa passada pela falência, não falência, né? Mas pela dificuldade que o socialismo encontrava em reconstruir a Alemanha destruída. E, ao mesmo tempo, a facilidade encontrada pelos capitalistas norte-americanos em reconstruírem essa mesma região no pós-guerra. Para evitar um fluxo intenso de pessoas migrando de um lado para o outro, tanto em Berlim quanto na Alemanha, os soviéticos realizam um bloqueio de Berlim. Então, durante praticamente um ano, entre 1948, no mês de julho, e 1949, no mês de maio, toda a cidade de Berlim Ocidental, que era essa área de influência capitalista norte-americana, que eu aponto aqui com a seta, foi bloqueada pelo acesso terrestre. Ninguém entrava, ninguém saía, nenhum produto entrava, nenhum produto saía. E se esse acesso terrestre era bloqueado, qual era a solução para evitar um isolamento de Berlim Ocidental? Fazer a maior operação aérea não militar da história, com voos diários saindo, turma, da antiga Alemanha, da antiga não, né? Da porção norte-americana da Alemanha na porção ocidental, em direção a Berlim Ocidental, com profissionais qualificados, com água, com alimento, com matéria-prima, com produtos industrializados, com material de construção, e mesmo diante das adversidades enfrentadas nesse bloqueio de Berlim, os americanos provaram para o mundo de que essas adversidades poderiam ser supridas pelo avanço do sistema capitalista. Então, enquanto propaganda positiva para o capitalismo, foi excelente o bloqueio de Berlim. E enquanto propaganda negativa para o socialismo, foi péssimo esse bloqueio de Berlim. E Estados Unidos e União Soviética, que já não nutriam boas relações após a Conferência de Potsdam, vão ver suas relações azedarem cada vez mais. Porque logo após o fim do bloqueio de Berlim, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber a divisão formal da Alemanha
em dois estados-nação distintos. Quem vai puxar essa situação? A porção ocidental da Alemanha, que passa a ser denominada como República Federal da Alemanha. Essa República Federal da Alemanha é a mesma Alemanha Ocidental de orientação capitalista, que vai ter como capital, e aí eu preciso apagar um pouquinho essa rabisqueira que eu fiz aqui no mapa, a cidade de Bonn, situada no oeste desse território. Enquanto que, em contrapartida, os soviéticos vão fazer o que no mês de outubro? Criar uma outra nação, que rivalizasse com essa Alemanha, informalmente chamada de Alemanha Ocidental. Os soviéticos criam a República Democrática da Alemanha. Alemanha Oriental, Alemanha de orientação socialista, dentro dessa esfera de influência da União Soviética. Capital da Alemanha Oriental, Berlim Oriental, porque Berlim Ocidental continua sendo parte da Alemanha Ocidental. É uma situação assim super esquisita. E aí você me pergunta, mas Morrinho, você falou aí da divisão da Alemanha, falou do bloqueio de Berlim, mas e o Muro de Berlim? O Muro de Berlim não foi construído na nossa história, na nossa linha do tempo ainda não. O Muro de Berlim, gente, ele só é levantado no ano de 1961. E aqui eu peço alguns cuidados que parecem até besteira eu pedir, mas que são erros muito comuns entre os alunos. O Muro de Berlim é um muro de Berlim, não é um muro que divide a Alemanha. O Muro de Berlim, pessoal, ele representa a área que foi feito o cerco a Berlim Ocidental, que foi feito o bloqueio de Berlim. É justamente um muro que começa a ser levantado em torno de toda a extensão de Berlim Ocidental, cheio de arame farpado, cheio de guaritas, com intensa fiscalização por parte de guardas. E qual era a intenção? Evitar a migração de pessoas da porção socialista para a porção capitalista de Berlim, seja a partir de Berlim Oriental, seja a partir de outras regiões da própria Alemanha Oriental. Então veja bem, o Muro de Berlim não divide a Alemanha, simplesmente cerca toda a porção de Berlim Ocidental, que era a Berlim capitalista. O Muro de Berlim ele não é construído imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, mas apenas no ano de 1961. E esse vai ser o principal símbolo do período da Guerra Fria. Tanto que um dos pontos que a gente coloca como final da Guerra Fria é justamente a queda do Muro de Berlim. Esse muro que a gente percebe aqui nesta imagem, ele acaba sendo aí, até hoje, né, um símbolo para esse período, para que os alemães possam se relembrar desse período triste de sua história. Tudo bem? Então vejam aqui que a gente tem a construção do que é a Guerra Fria, com a Conferência de Alta e a divisão da Europa em áreas de influência e, posteriormente, na Conferência de Potsdam, com a divisão da Alemanha, bem como de Berlim, em suas respectivas áreas de influência. Beleza? A partir do próximo slide, a gente fala propriamente do período da Guerra Fria. Agora que a gente trabalhou com os antecedentes desse período da Guerra Fria, fica um pouco mais fácil a gente trabalhar do que foi a Guerra Fria propriamente dita. E a primeira coisa que a gente faz nesse sentido é definir o que foi esse período da ordem da Guerra Fria, que foi um conflito de ordem política, econômica, ideológica e tecnológica entre essas duas potências que saíram como vencedoras da Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a União Soviética. E o conjunto de forças, o conjunto de relações de poder que a gente percebe ao longo desse conflito é marcado pela bipolaridade, justamente porque são dois polos que emergiram como grandes potências dentro desse período. Então a gente fala de um mundo bipolar nessas relações de poder que vão aí desde 1945 ou 1947 até 1989 ou 1991. Ou seja, ocupando aí boa parte da segunda metade do século XX. Morrinho, por que essa questão das datas, né? 1945, a gente tem o final da Segunda Guerra Mundial. 1947 tem um primeiro importante fato histórico que muitos consideram como o início da Guerra Fria, que é a doutrina Truman, que a gente vai ver ainda nesse slide. 1989,
Queda do Muro de Berlim, importante símbolo desse período. 1991, a fragmentação da União Soviética, um dos grandes polos de poder desse período. Um historiador chamado Raymond Aron, francês, define dessa forma o período da Guerra Fria. Um período em que a guerra era improvável, mas a paz era impossível. E eu grifo de propósito. Por que a guerra era improvável? Porque o poder bélico dessas nações tornou-se muito forte dentro desse período histórico. Então era improvável que acontecesse um conflito, porque se ele de fato acontecesse, a gente não estaria aqui para contar essa história. Mas a paz era impossível. E por que a paz era impossível? Porque os interesses eram tão divergentes que eles em nenhum momento poderiam ser conciliatórios. Então, como o próprio Aron diz, a paz era impossível porque não havia maneira de conciliar os interesses de capitalistas e comunistas. Aqui salvo, uma informação, capitalistas e socialistas, porque o comunismo de fato ele não foi alcançado. Um sistema só poderia sobreviver à custa da destruição total do outro. Não foi assim que acabou acontecendo, mas de qualquer forma é uma maneira que se pensava naquele contexto. A guerra era improvável porque os dois blocos tinham acumulado tamanho poder de destruição que se acontecesse um conflito generalizado seria com certeza o último. Muito comum frases do Raymond Aron sobre a Guerra Fria aparecerem nos principais vestibulares. É justamente por isso que eu coloquei essa frase para vocês. Mas analisando os seus fatos marcantes, como é a proposta desse slide, vamos começar com a doutrina Truman. A doutrina Truman, que é de 1947, que marca de maneira bem oficial, ou bem... falar de maneira bem marcante fica esquisito, mas marca de uma maneira bem intensa essa rivalidade formal entre Estados Unidos e União Soviética. Porque qual foi a ideia do presidente Harry Truman ao assumir o poder? Evitar que a União Soviética conseguisse expandir-se para além das suas áreas de influência. E por que era muito importante garantir que isso acontecesse? Porque quando a gente acaba o contexto da Segunda Guerra Mundial, os países destroçados por esse conflito têm um potencial muito grande para se aproximarem do sistema socialista, buscando justamente se reerguer numa condição de igualdade, não do lado capitalista, onde a desigualdade, infelizmente, é um traço marcante. Então, pensando nessa situação, os americanos queriam evitar essa expansão do socialismo nas várias partes do mundo. É marcado, portanto, a doutrina Truman pela ideologia da contenção. Dentro dessa ideia de contenção do avanço do socialismo, os Estados Unidos intervêm politicamente sobre dois países da Europa. Intervêm sobre a Grécia e sobre a Turquia, que parte fica na Europa e parte fica no continente asiático. O porquê da intervenção nesses dois países? Porque haviam movimentos de orientação socialista muito fortes tentando tomar o poder nesses dois países. E são dois países localizados em posições estratégicas. A Grécia, turma, corresponde a uma importante entrada no mar Mediterrâneo por tropas soviéticas. E a Turquia é justamente o país que separa a União Soviética e o Mar Negro desse mesmo mar Mediterrâneo. Então, à medida que eu tivesse governos nesses dois países, do lado norte-americano, dificilmente a influência soviética conseguiria transpor essa barreira de influência norte-americana. Mas não ficava por aí. Dentro da doutrina Truman, dois planos de recuperação econômica para países afetados na Segunda Guerra Mundial são estabelecidos. No continente europeu, na porção oeste do continente europeu, a gente tem a ação do Plano Marshall. Plano Marshall que vai injetar capital americano nos países da Europa Ocidental com o intuito desses países se reconstruírem mais rapidamente. Mas tem uma sacada muito importante. Não só dinheiro americano é jorrado nesse continente, ou nesses países do continente europeu, que se tornam dependentes dos Estados Unidos enquanto essa dívida existir, mas muitas vezes o dinheiro usado para a reconstrução desses países europeus é um dinheiro que vai ser usado para comprar produtos norte-americanos. Então, é um dinheiro que volta duas vezes para os Estados Unidos, na devolução do empréstimo e no aquecimento da economia americana nesse contexto do pós-Segunda Guerra. Da mesma ideia que o Plano Marshall é estabelecido em 1947 no continente europeu, na sua porção ocidental, o Plano Colombo faz exatamente a mesma coisa no leste e no sudeste asiático.
afetando principalmente o Japão nesse contexto posterior ao pós-guerra. Galera, a ideia era criar uma espécie de cordão de isolamento da influência soviética, que é justamente a ideia da doutrina Truman, evitar o avanço do socialismo, conter o avanço do socialismo em qualquer parte do planeta. Beleza? Dentro do território americano, enquanto ressalva, vale chamar a atenção para o macartismo. O macartismo é um movimento político liderado pelo senador Joseph McCarthy, que vai perseguir pessoas simpatizantes do regime socialista e que, para isso, vai violar direitos individuais básicos, como a liberdade de expressão. Vai ser uma espécie de caça às bruxas dentro da política norte-americana, dentro da camada de intelectuais, de artistas dos Estados Unidos, que muitos vão ser ridicularizados, expostos para a sociedade americana como simpatizantes do socialismo. Tá? Então, a gente percebe aí essa contenção do socialismo não apenas do viés político e econômico externo, mas do viés político e ideológico também internamente no território dos Estados Unidos. Um segundo fato marcante que a gente tem nesse período da Guerra Fria é a formação de alianças militares. O que corresponde uma aliança militar? Corresponde à junção de forças militares de diversos países com algum propósito em comum. Como a gente está falando de um período marcado pela bipolaridade, o que a gente percebe na formação dessas alianças militares é a busca cada vez maior por um equilíbrio de forças, ou seja, unir forças armadas de diversos países aliados para se defenderem mutuamente do país inimigo ou de uma outra aliança militar liderada pelo país inimigo. Nesse sentido, os Estados Unidos capitanearam a criação da primeira dessas alianças militares, que é hoje conhecida como OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN, como vocês podem perceber no mapa, no tom de amarelo mais claro, é formada pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelos países que estão aqui dentro da porção ocidental do continente europeu, assim como Grécia e Turquia, já de influência norte-americana nesse contexto da Guerra Fria. A União Soviética, por sua vez, em 1955, cria também sua aliança militar. Essa aliança militar é a denominada como Pacto de Varsóvia, reunindo os países do leste europeu, assim como a própria União Soviética. Quando a gente olha para essas duas alianças, a função delas é se defenderem mutuamente em relação a um ataque inimigo. E a partir desse momento, a gente tem também um tipo de aliança militar que ajuda a manter do lado norte-americano as instituições democráticas e o sistema capitalista funcionando, e do lado soviético manter sobre a esfera de influência da União Soviética países que foram dominados pela mesma no final da Segunda Guerra Mundial. E qualquer tipo de manifestação contrária a essa dominação soviética seria repreendida pelas tropas do Pacto de Varsóvia. Em história, provavelmente vocês vão trabalhar com a Primavera de Praga, que foi justamente uma tentativa da antiga Tchecoslováquia de se alinhar a um regime democrático nos moldes ocidentais, que foi suprimida violentamente por forças do Pacto de Varsóvia. Ao mesmo tempo, turma, que a gente fala que a União Soviética mantém essa aliança militar para manter a sua influência do lado leste da Europa, a gente pode falar também de um bloco econômico criado pela União Soviética. Esse bloco econômico a gente chama de Comecon, que é o Conselho para Assistência Mútua Econômica dos países influenciados pela União Soviética, dos países de orientação socialista. Bom, isso significa que os Estados Unidos também criam um bloco econômico dentro do continente europeu? Não. Os americanos fazem o que a gente viu no slide anterior, que foi a execução do Plano Marshall para ter os países da Europa Ocidental como seus aliados dentro desse contexto de Guerra Fria. Mas uma coisa importante que eu posso adiantar a vocês é, pouco a pouco, dentro do próprio continente europeu, os países do lado capitalista começam a se mobilizar em torno de um organismo econômico supranacional, do qual a gente pode falar que a União Europeia é um dos grandes resultados. Beleza? Então, nesse segundo ponto, a ideia é mostrar que durante a Guerra Fria havia uma tendência ao equilíbrio de forças entre essas duas superpotências. Vamos ao terceiro ponto, um dos mais famosos, que é a corrida armamentista e aeroespacial.
A corrida armamentista e aeroespacial é uma das facetas de fato mais importantes desse contexto da Guerra Fria. O que ela representa na prática? Um grande desenvolvimento científico, um grande desenvolvimento tecnológico, tanto no setor bélico quanto no setor aeroespacial. Mas há também um plano simbólico muito significativo quando a gente olha para essa corrida. Da demonstração de força dessas grandes potências, do uso desse avanço tecnológico como uma demonstração de superioridade de uma potência em relação à outra, da intensa propaganda ideológica que era feita através desses avanços tecnológicos. Quando a gente faz uma análise mais fria dessa situação, essa demonstração de força, ela começa antes mesmo da Guerra Fria se concretizar. O final da Segunda Guerra Mundial, com a rendição japonesa, ele acaba sendo motivado com os ataques nucleares em Hiroshima e Nagasaki pelos norte-americanos. Não era necessário realizar esse ataque, mas foi feito para mostrar para o mundo o poderio bélico que os norte-americanos possuíam naquele momento. Ao longo desse período da Guerra Fria, não apenas armas de destruição em massa, como as nucleares, foram desenvolvidas, mas mísseis de longo alcance, porta-aviões, aviões, navios, submarinos, equipamentos militares cada vez mais sofisticados, buscando o tempo todo uma potência em relação à outra, equilibrar as forças existentes. Quando a gente olha para a corrida aeroespacial, parece meramente uma questão de propaganda, chegar ao espaço e buscar avanços dentro dessa corrida espacial. Mas não é só isso. É o desenvolvimento da rede de satélites, que permite o desenvolvimento das telecomunicações, da internet, da transmissão de TV, da transmissão de rádio, com altíssima precisão, como a gente conta hoje, da obtenção de imagens para previsão do tempo, da previsão do uso de imagens para tecnologia de espionagem militar. Quer dizer, há uma funcionalidade muito prática. E dentro dessa corrida aeroespacial, alguns fatos são marcantes. Algumas fotos que eu coloquei aqui para vocês, justamente para retomar esses fatos marcantes. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui para a figura da cadelinha Laika, a cadelinha Laika ela representou o primeiro ser vivo a estar no espaço sideral. Isso aconteceu no ano de 1957, na missão Sputnik 2. A missão Sputnik 1 aconteceu pouco antes, no mesmo ano, e ela representou, essa missão Sputnik 1, o primeiro satélite artificial a entrar na órbita terrestre, duas primazias da União Soviética. Outra primazia dos soviéticos foi o lançamento do primeiro ser humano no espaço, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Gagarin foi o primeiro ser humano a ver a Terra de fora do próprio planeta, e que cunhou a frase, a Terra é azul. Isso foi na missão Vostok no ano de 1961, o que motivou uma dura reação por parte dos norte-americanos, que se comprometeram até o final da década de 1960 a colocar o homem na Lua. As missões Apollo foram criadas com esse propósito, e na missão Apollo 11, o Armstrong, o Collins, o Aldrin conseguiram essa façanha. Na verdade, o Collins não conseguiu sair, da aeronave, porque alguém tinha que cuidar da mesma. E quem teve a primazia de pisar no solo lunar foi o Armstrong e o Buzz Aldrin. Beleza? Então são fatos aí marcantes dentro do contexto da Guerra Fria que marcam essa corrida armamentista e aeroespacial. Para a gente fechar o nosso conteúdo por hoje, a gente olha para a regionalização desse período. E num próximo encontro, a gente fala dos choques indiretos e do final desse período da história. Sempre que nós regionalizamos o nosso planeta ou qualquer parcela do espaço, é sempre importante que a gente adote critérios técnicos para que essa regionalização aconteça. Quando a gente olha para esse período da Guerra Fria e escolhe critérios para essa regionalização do planeta, os critérios vão se basear justamente nesse contexto histórico, do posicionamento ideológico dos países em relação a essas duas superpotências, bem como o grau de desenvolvimento econômico que os países têm ao longo desse período da história. Por conta dessa possibilidade de regionalização, a gente fala de uma teoria dos mundos, onde o planeta acaba sendo dividido em 3 mundos. Sistema econômico, ligado ao alinhamento ideológico, bem como
o nível de desenvolvimento acabam sendo os critérios estabelecidos. O que seria o famoso primeiro mundo? O primeiro mundo, mais do que países capitalistas, mais do que países desenvolvidos economicamente, nós temos países que estão ideologicamente alinhados aos interesses norte-americanos. Encontramos dentro desse primeiro mundo os norte-americanos, o Canadá, os países da Europa Ocidental, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia. São países capitalistas e que, de certa forma, apresentam um desenvolvimento econômico relativamente maior se comparado com o resto do mundo. Quando falamos do segundo mundo, falamos dos países que estão alinhados ideologicamente à União Soviética. Países esses que, por serem alinhados ideologicamente à União Soviética, adotam o sistema socialista. Não vou falar em relação ao desenvolvimento, porque a premissa do socialismo é promover uma certa igualdade de condições. Dentro desse segundo mundo, obviamente, encontraremos a União Soviética, os países da Europa Oriental, a Mongólia, a China, o Vietnã, a Coreia do Norte, e mesmo que o mapa não nos mostre, podemos colocar a Etiópia, Angola, Moçambique, países socialistas no continente africano, e aqui no continente americano, podemos dar o exemplo de Cuba como país de segundo mundo. Os demais países que nós vamos encontrar, chamamos de países de terceiro mundo. Países de terceiro mundo normalmente são identificados como países subdesenvolvidos, mas originalmente a ideia do terceiro mundo é a ideia do não alinhamento ideológico, de não se vincular ao alinhamento ideológico nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética. E essa ideia de não alinhamento surgiu na década de 50 na Conferência de Bandung, na Indonésia. E qual é o contexto histórico para isso? Se eu olho para boa parte desses países de terceiro mundo, na América Latina, no continente africano, no continente asiático, eu vou perceber que foram países colonizados por europeus, que tiveram uma influência de superpotências muito grande. E que a ideia é, não vou mais me vincular a uma superpotência, não vou mais me submeter ao poder dessa superpotência. É importante lembrar que é o mesmo contexto histórico de que países africanos, asiáticos, se tornam independentes dentro do processo de descolonização após a Segunda Guerra Mundial, e que por isso reforça esse sentimento de não se vincular a essas superpotências. Claro que há alguma influência, tá certo? Mas quando a gente fala na teoria, a gente fala de uma teoria de não alinhamento ideológico, beleza? Na prática, gente, o que é o terceiro mundo? São os países subdesenvolvidos, que não são socialistas e que, por tabela, acabam se tornando países capitalistas. Beleza? O Brasil, nesse sentido, faz parte, portanto, do grupo de países do terceiro mundo. É uma classificação hoje ainda pertinente? Não mais. Não mais porque a Guerra Fria já terminou, o ideal de um mundo socialista não existe mais, e o que a gente vai perceber é que essa divisão, primeiro, segundo e terceiro mundo, vai dar lugar a uma divisão que posteriormente vamos trabalhar, que a gente chama de divisão norte e sul. Beleza? Essa, então, é a primeira parte desse conteúdo sobre geopolítica. A gente complementa essa segunda parte no nosso próximo encontro. Mantenha seu ritmo de estudos. Muito obrigado pela participação. Se cuidem. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.